Olá, meu caro, é campanha de Dia dos Pais na Paddock BR, com várias estampas de Fórmula 1 com altíssima qualidade na loja, que vocês já estão bem acostumados para o seu paizão. E a campanha é a seguinte: 2 camisas agora saem por R$229 e 4 camisas saem pelo preço de R$399. E você tem direito a isso usando o cupom Primeira Fila que está aparecendo na tela, com bônus de R$10 off e um chaveiro pistas da sua escolha. Presentei o seu pai, o seu avô, enfim, com a Paddock BR, link na descrição. Sim, sou eu, Kevin Vendedor, falando desse jeito aqui na propaganda, na inserção. Já pode almoçar, gente? Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e se prepare para mais uma parte 1 e parte 2. Vamos fazer uma lista da pior corrida de cada piloto no grid de 2026. Que a gente já fez sobre a melhor performance, agora vai ser da pior. Ou seja, 22 pilotos no grid, vou ter que dividir parte 1 e parte 2, senão não vai ter como, né, cara? Pô, 22 num vídeo só. Então a parte 1 de hoje começará com o Albon e terminará com o Hülkenberg, separando todo mundo em ordem alfabética. Até porque fazendo isso, tu coloca Alonso e Hamilton numa parte, por exemplo, e Leclerc e Verstappen numa outra, fica até que bem dividido. Enfim, a pior performance de cada piloto, simples assim. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, falei dos critérios aqui dessa lista, que são bem subjetivos, mas tentarei deixar o mais objetivo possível. Que assim, para início de conversa, eu falo corrida aqui, mas se trata do final de semana em si. Óbvio que o resultado e o desempenho na corrida será o mais importante para análise, mas se tiver um extra de um quali horrível, uma sprint horrível, isso vai ser levado em conta, para levar o nível de pior na performance. E como dito antes, vai de A a H. E na parte 2, na próxima semana, eu falarei de Lawson a Verstappen, tá certo? Se você discordar de algo, coloca aqui nos comentários, beleza? Então, gente, bora para a lista. Começaremos aqui com o Alexander Albon, nosso grande tailandês, que bem vai ter que ser alguma corrida dele na Red Bull. Até porque é muito difícil tu ter uma corrida desastrosa na Williams. A não ser que tu bata muito, erre muito. Se tu for só lento, vai passar despercebido. E no caso do Albon, não lembro de nenhum desastre dele pela Williams. Já teve algumas corridas muito ruins, mas nenhuma de grande destaque. Agora pela Red Bull, teve algumas. Tava pensando em colocar aqui o GP de Eiffel de 2020, aquele do rádio do The Race Me So Hard. Mas ficaria com o GP de Emília-Romanha de 2020, que foi mais impactante. Já começa que era o final de semana meia boca dele, largando somente de sexto, atrás do Gasly de AlphaTauri. Na corrida tava sofrendo para entrar na zona de pontos, até que o pneu do Verstappen estoura, vem o safety car e é elevado para quinto com chances de pódio. Mas na relargada perdeu posições para o Kvyat, para o Pérez e ainda por cima rodou sozinho, para terminar na última posição, de quinto para último em pouquíssimas curvas. E por isso, para mim, a pior corrida do Albon é essa em Imola em 2020. Fernando Alonso, um dos pilotos mais talentosos desse século na Fórmula 1, podemos dizer até da história, cuja pior corrida não tem como, já citei aqui nesse canal inclusive, fica entre Canadá 2007 e Japão 2007, e fico com a corrida canadense. Ele estava largando em segundo, boa posição, onde ele pipocou e perdeu a pole no final, chega na largada, ele passa reto, perdendo a P2, depois ele passa reto mais outras 2 vezes, bicho, negócio horroroso, pode pedir música. Esses erros o fizeram ter danos no assoalho, ele ainda teve problemas de freio durante a corrida, teve safety car do Kubica e ele, por azar, teve que ser obrigado a parar durante o safety car, pois ficaria sem combustível, e nisso foi punido com stop and go. Depois ele passou reto de novo na curva 1, cara, 4ª vez na corrida, e para piorar terminou sendo ultrapassado pela Super Aguri de Takuma Sato, sim, uma Super Aguri. Alonso terminou somente em 7º numa corrida que deu tudo errado, seja por erro dele, da equipe, por azar, que no fim foi essencial para a decisão do título em 2007. A amostragem dos jovens desse grid não é muito grande, incluindo o Andrea Hamilton, né, o mais batalhado deles, já que ele só tá na Fórmula 1 desde o início do ano passado, ou seja, mal passou de 30 corridas. Mas dito isso, a sua pior corrida na Fórmula 1 até aqui foi o GP da Holanda de 2025 em Zandvoort. O italiano já começou mal, sendo eliminado logo no Q2 no quali, mas beleza. A corrida dele não estava sendo ruim, tinha até ritmo para brigar por algo, mas ele vai lá, bate no Leclerc, tirando ele da corrida, e para piorar foi punido 10 segundos pelo
pelo acidente e também 5 segundos por excesso de velocidade nos boxes. Dessa forma, terminando numa linda 16ª posição, ele que originalmente terminou em 6º. Teve queda no quali, batida na corrida, punição, desastre para o Antonelli. O Bergman é outro nesse naipe, de que como tá em sua segunda temporada na Fórmula 1, não teve uma amostragem boa de corridas ruins. Ainda mais que ele corre de Haas, então passa mais despercebido. Mas teve uma em que ele simplesmente não conseguiu correr, foi incrível. GP de Emília-Romanha 2025 em Imola. Começando pelo quali, onde ele é eliminado no Q1 após uma volta anulada de forma polêmica. E na corrida ficou morto lá na última posição, só ficando na frente do Bortoleto na reta final, que foi lascada pela estratégia. Aquele tipo de fim de semana para esquecer, onde deu tudo errado, e por isso é a pior corrida de Oliver Bergman na Fórmula 1 até aqui. Depois de Antonelli e Bergman, bora falar de Bortoleto, onde é uma crueldade muito grande o pior final de semana dele ter sido justamente de casa. Bortoleto veio para o GP de São Paulo com grandes expectativas, finalmente o brasileiro no grid depois de tanto tempo, Interlagos lotada, mas aí dá tudo errado. Tudo. Vontade de chorar e morrer. No quali da sprint ficou no SQ2. Na sprint bateu no final da corrida de forma muito forte, cujos danos impediram ele de participar do treino classificatório. E na corrida bateu logo na primeira volta após o incidente com o Stroll e estava fora. Ou seja, foram 4 sessões oficiais, digamos assim, no final de semana e deu ruim pro Bortoleto em todas as 4. Foi uma grande decepção e esperamos que em 2026 ele tenha um baita GP de São Paulo de redenção. Mas essa de 2025 doeu. Valtteri Bottas tem corrida a rodo na Fórmula 1, um cara experientíssimo, mas que tem suas paçocadas. E a sua pior corrida foi justamente uma que consagrou seu companheiro Lewis Hamilton como heptacampeão, o GP da Turquia de 2020. Era uma corrida com chuva na Turquia, onde a Mercedes estava andando nada no final de semana até ali. Era grande chance de uma zebra, digamos assim, e o Hamilton fez uma prova histórica, venceu quando poucos esperavam, mesmo sendo 2020, pois o final de semana era difícil até ali. Agora o Bottas, gente, vamos falar assim, ele rodou uma vez, rodou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes na mesma corrida. Ele tomou volta no Hamilton, não pontuou, ainda teve o vice carimbado. Corrida desastrosa do Bottas, uma das piores dessa lista inteira, sendo pior até da que a do Massa em Silverstone 2008. Até porque o Massa pode culpar a estratégia da Ferrari, que deixou ele com o pneu desgastado na chuva, isso, aquilo, o Bottas não tem o que culpar. Enfim, desastre. Colapinto é mais um daqueles com uma amostragem pequena, ainda mais que ele geralmente ficava escondido fora da zona de pontos, a gente nem via, mas teve uma corrida em seu primeiro ano corrida na Fórmula 1 que foi para esquecer, e quase em casa, porque tinha muita gente em Interlagos. GP de São Paulo de 2024, um fim de semana disputado com chuva tanto no quali de manhã e de domingo, quanto na corrida no domingo. No quali, bem, ele bateu sozinho na curva do sol e causou uma bandeira vermelha, e na corrida sob forte chuva ele bateu de novo, agora no café, causando outra bandeira vermelha, que no fim foi essencial para aquela vitória histórica de Max Verstappen. Mas aqui deu tudo errado para o nosso argentino, cara, brincadeira. Gente, aquela, hein? Eu não perderia a piada de colocar o GP do Qatar 2021 com a pior corrida do Pierre Gasly, aquela da Edith. E assim, graças ao perfil Fifth Gear, né, o famoso Quinta Marcha do Twitter, fomos apresentados a uma das melhores edits da história, em que o Gasly, após punição de geral, largaria em segundo, punições causadas por um pneu furado dele mesmo naquele quali, e na corrida largando em segundo ele foi sendo ultrapassado por todo mundo, um desempenho pavoroso e terminou fora dos pontos. Sim, o cara largou em segundo e nem pontuou. Como pode, bicho? Ele tava rápido no sábado, cara. Como? Enfim, tem que ser essa. GP do Qatar 2021 com o Pierre Gasly. Outro dos tais novatos de 2025, Isack Hadjar, que na minha opinião foi o melhor de 2025. Não acho que é o melhor piloto, mas foi o melhor do ano. Eu poderia botar aqui a primeira corrida da temporada, o GP da Austrália, que ele bate na volta de apresentação. Mas ali ele nem largou, então seria meio injusto. Por isso vou botar aqui o GP de Miami 2026. Já na Red Bull, onde ele foi decepcionante aqui. Já começa no quali, onde ele fica só em nono, atrás do Colapinto, enquanto o companheiro Verstappen era o segundo. Para piorar, ele foi desclassificado
classificado depois, largaria dos boxes. E na corrida B ele tem uma partida completamente estúpida, em que ele tá socando o volante até agora. Enfim, tem muita carreira para o Hadjar ainda pela frente, eu acho. Mas essa até aqui foi a sua pior corrida. Hora dele, Lewis Hamilton, dos maiores da história da Fórmula 1. Lenda absoluta, mas que lá em 2011 tava difícil, hein? GP de Mônaco de 2011, uma corrida citada algumas vezes aqui no canal, muitas vezes eu diria, onde ele no quali foi somente o nono, pois conseguiu a proeza de ter uma volta deletada por cortar a chicane. Na corrida já começou tomando ultrapassagem de Michael Schumacher, num ponto em que ninguém nunca tinha passado, segundo o Galvão. Ficou pra trás, e muito pra trás ficou o Schumacher. Caiu para a 10ª posição o Schumacher. Agora, olha o que ele faz, ó. Ele ultrapassou o Hamilton, amigo. Passou o Hamilton na curva do novo cassino, onde ninguém passa. Não existe na história ultrapassagem nessa curva. Tomou ultrapassagem do Schumacher na curva da antiga estação de trem. Ninguém nunca passou ninguém ali. E deu uma traseiradinha ali, mas não justifica tomar ultrapassagem ali, Reginaldo. Ninguém nunca foi ultrapassado na vida ali. Porque todo mundo faz extremamente por dentro, né? É a curva mais lenta da Fórmula 1, quer dizer, nunca ninguém jamais foi ultrapassado ali. Olha o Alonso como ele tá aí atrás do Button, exatamente na curva em que o Hamilton foi ultrapassado. Schumacher já passou o Hamilton aí nessa curva, que é a antiga curva da antiga estação de trem, a curva do novo cassino. E o Schumacher devolveu na passagem da Sandevot. São 2 pontos onde não é normal fazer ultrapassagem. Que era a estimativa, né? Daí, ó, o Schumacher e Rosberg, ó. O Schumacher quer repetir o que ele fez com o Hamilton e repetiu. Ele bota por cima da zebra ali, ó. Olha lá onde é que ele põe. Ele vai pra dentro da zebra. Abriu uma pista pra ele. Ele mudou o traçado de Mônaco. Ele botou por dentro da zebra. E já o Schumacher acaba de descobrir um lugar novo para se ultrapassar em Mônaco. Faz 2 ultrapassagens aqui. Tá vendo a partir de agora, olha, uma corrida de tirar o fôlego. Nós já tivemos 2 ultrapassagens do Schumacher naquela curva do grampo, da antiga estação. Já tivemos o Hamilton nessa curva, passando o Schumacher. Tava meio na cara que o Hamilton ia fazer isso. Agora vamos ver o que vai resolver a direção de prova. O Felipe manteve que ele só passa se o outro deixar. Aí eles vêm para a curva, que normalmente é uma curva que ela apenas faz parte do cenário. E hoje acabou virando protagonista essa curva. 2 ultrapassagens do Schumacher em cima do Hamilton e do Rosberg, e uma tentativa de ultrapassagem do Hamilton em cima do Felipe Massa, que está rendendo investigação até agora. Depois ele se envolve em um incidente com o Felipe Massa, é punido com drive-thru, estava envolvido sem culpa no incidente que causou a bandeira vermelha naquela corrida, ficando com a asa traseira toda torta inclusive, e na relargada ainda tirou o Maldonado da corrida, sendo punido em 20 segundos após isso. Cara, a pior corrida da carreira dele, um desastre do início ao fim. E depois do 2011 tenebroso, ele acordou e virou o multicampeão que é hoje. Para finalizar, Nico Hülkenberg com uma corrida parecida com a do Gasly que eu falei antes e que eu já contei no Volta a Volta recente. Se trata do GP da Áustria de 2016, que começou com uma possível esperança de pódio e terminou sendo uma desgraça. É o seguinte, o Rosberg tinha sido punido por trocar o câmbio e assim, Hülkenberg em um quali impressionante foi o segundo, incrível. Rapaz, poderia ser o seu primeiro pódio, mas aí vem a sequência, ele larga muito mal caindo para 4º na largada, foi sendo ultrapassado por todo mundo, foi punido de 5 segundos por excesso de velocidade nos boxes. E para piorar, quando era o 17º colocado, o cara largou em segundo. O Hulk abandonou a corrida. Meu irmão, o cara largou em segundo, tava no fundão do grid e abandonou. De fato, a corrida mais desastrosa para o Hulk. Ainda mais que ele alimentou a tal esperança de pódio. E assim, gente, encerramos a parte 1 da pior corrida de cada piloto no grid 2026. E se você acha que algum poderia estar no lugar, coloca aqui nos comentários, beleza? E nos vemos então no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, que é muito importante para todos nós, e hype se possível, tá? Sempre hypando aí, que ajuda a gente em muita coisa, tá? Na descrição tá nosso Instagram e TikTok, primeiro F1, arroba esse mesmo, e meu Twitter, que é VinicospF1, além de todos os outros canais que estão na descrição, tá certo? Aqui estão os membros, se quiser virar um, seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser, beleza? Fique à vontade, beleza? Eu falei beleza de novo, falei no outro vídeo, falei agora de novo, cara, beleza? É, Belize, beleza?
É nóis. Sugestões, manda aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Canaizinhos, playlist, videozola. Tamo junto. Falou!